Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário e TV Com, um assunto seríssimo, que é mão de obra, falta de mão de obra qualificada. Inclusive, o presidente da Fiesc, Alcântara Correia, diz que vai chegar um tempo que nós vamos ter que contratar e importar chineses, porque o apagão da mão de obra é um negócio pontual, presente já no Brasil. Para falar sobre este tema, Carmen Silveira, que é consultora de recursos humanos, está aqui conosco. Carmen, qual é o tamanho deste problema, o apagão da mão de obra? Olha, boa tarde. Boa tarde, em primeiro lugar, a você e aos ouvintes. Isso não é um problema de agora, né? Eu já tenho aí 15 anos aqui no estado de Santa Catarina trabalhando na área de recursos humanos e há exatos 15 anos, sempre na mesma época, nós temos o mesmo problema. No meu ponto de vista, né, e na minha vivência profissional, eu acredito que isso seja falta de planejamento. Por parte de quem? Por parte dos empresários. Te explico. A culpa é do empresário? Vou te explicar por quê. Né? Quando a gente constrói, quando a gente cria um empreendimento, a gente tem que pensar no modelo estratégico de gestão de pessoas. Certo? Então eu vou precisar contratar pessoas para atender o meu restaurante, para trabalhar na minha cozinha, para fazer a limpeza do meu estabelecimento. Eu posso trabalhar pessoas com perfil e sem experiência, desde que eu crie um método de capacitação onde eu ensine o passo a passo e o dia a dia. Tá muito mais no perfil, no nível de comprometimento da pessoa que vai estar desenvolvendo do que na experiência propriamente dita. Então o que acontece? A gente limita muitas pessoas, às vezes sem experiência e com vontade, porque nunca tiveram a primeira oportunidade. Outro fator é a falta do planejamento antecipado para essa contratação. Se eu vou abrir um estabelecimento em Jurerê, eu já sei que a mão de obra lá é escassa, e eu vou abrir ele em novembro. Quando é que eu tenho que começar a contratar essas pessoas? 2 meses antes. Ou seja, muito mais tempo, porque eu vou ter que contratar, eu vou ter que capacitar, eu vou ter que criar um método de capacitação. Mas o Carmen é o seguinte, vamos tentar trazer o assunto por algumas questões bem práticas mesmo. Então é o seguinte, Carmen, você pega o segmento da indústria da construção civil, aí os empresários da construção civil estão atrás de azulejista, de instalador hidráulico e não encontram, porque esse pessoal está sobrecarregado. Os que existem estão trabalhando. E eles não acham essas pessoas no mercado. Onde é que estão os demais? Eles não existem. Então, existem? Por isso essa mão de obra precisa ser criada, precisa ser formada. Não existem cursos, não existem cursos. Eu vou te falar uma coisa, quer ver um exemplo? Nós, na empresa onde eu trabalho hoje, eu forneço curso gratuito. Se eu não tiver o apoio da mídia para poder estar divulgando esse tipo de trabalho, e eu falo uma mídia intensa, porque a gente coloca anúncio em jornal, nem sempre as pessoas têm acesso. Gratuito? Curso gratuito. Qual é o tipo de formação? Nós trabalhamos primeiro o conceito de atendimento, porque para qualquer profissão tu tem que ter o relacionamento interpessoal e atendimento, seja com teu cliente interno ou externo. Então a gente dá a condição da pessoa de pelo menos chegar no mercado de trabalho já tendo conceitos básicos de atendimento, o que é carreira, o que é o mercado de trabalho, o que o empresário espera dela, né? O que é um planejamento estratégico, por que a empresa contrata pessoas, o que é gerir, o que é liderança. São conceitos para que a pessoa entre no mercado sabendo por que está indo, né? É importante orientá-los. Pois é, aí o seguinte, aí você tem, da mesma forma, eu estava conversando há pouco com o padre Wilson Gro, já falei isso 200 vezes aqui, mas sou obrigado a repetir, fazer o quê, né? Aí o seguinte, aí eu fui um tempo atrás bater um papo com os alunos no Instituto Federal, que é um espaço público, bacana, nem parece público, de tão bom que é, limpo, adequado, gente educada, e por aí vai, que fica ali no antigo Saco da Lama, né, ao lado do Parque de Coqueiros. E a aula é gratuita, eles têm parceria com o Sindicato dos Hotéis e com a Abrazel, o segmento que representa os proprietários de restaurantes, bares e similares. Cidadão, ele faz o curso e sai empregado. Eu estou falando do curso de garçom e de camareira. E não tem ninguém, não aparece ninguém. Concordo contigo, eu já tive várias vezes lá, inclusive buscando mão de obra.
Só que assim, ó, o que acontece? Que as pessoas às vezes deixam de trabalhar nesses segmentos operacionais. Não está só na capacitação, está no formato de como eu sou recebido dentro da organização. Como que essa organização vai passar para mim os motivos da minha contratação, o que eu estou fazendo, eu, enquanto profissional... Qual organização está falando da empresa? Falando da empresa. Não, mas é o seguinte, mas ele vai começar o curso, ele não está empregado ainda. Não, tudo bem, mas eu estou te contando já um problema lá na sim, frente, sim, tá? Sim. Então, assim, ó, eu vou trabalhar de camareira, vou trabalhar num hotel e dali eu não vou ser mais do que uma camareira. Para que eu vou fazer um curso de camareira? Se eu ganho mais como empregada doméstica. Pois é, e normalmente essas atividades, elas são vistas como um trampolim, né? Como algo transitório, né? E não só isso, assim, ó, tá na questão da integração. Eu fiz um curso, entrei dentro de uma empresa, fui integrado. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel dentro da organização? Né? Isso é importante, independente do tamanho da organização, quando a pessoa entra no momento da integração, é colocar ela a par do papel que ela tem, sabe? Colocar ela como integrante daquele projeto, como integrante daquele sonho do empresário. Então, tá muito nesse sentido. Eu vou fazer um trabalho operacional para quê? Né? Isso a gente escuta muito. Eu trabalho muito com mão de obra operacional. O pessoal diz assim para mim, olha, Carmen, eu ganho muito mais limpando casa do que trabalhando dentro de uma empresa. Mas, como Carmen, camareira. deixa eu te provocar aqui. Deixa eu te provocar o seguinte. Eu vou pegar algum tipo de atividade, então marceneiro. Okay. Porque marceneiro trabalha muito, né? Um bom marceneiro tem uma demanda enorme. Vai conversar com o marceneiro agora, fazer um orçamento. Ele vai te entregar em fevereiro. Vai te entregar em fevereiro agora, se entregar em fevereiro. Então é o seguinte... Aí você vai ser marceneiro, você vai se capacitar, ou aprende na família, com colegas, enfim, mas se você vai se capacitar, não é um trabalho que pode te remunerar bem, embora é uma atividade sem status social, mas pode trazer uma bela remuneração. Agora, você vai trabalhar, vai suar a camiseta, vai trabalhar, e não tem toda aquela estrutura organizacional do mundo corporativo e tal. É chegar, trabalhar e buscar o resultado, e pronto. Não é isso? Você se engana. Será? Quando tu diz a questão da estrutura do mundo corporativo... O cara começa pequenininho e tal ali, e o resto é sua camiseta. Tudo bem. Assim, ó, mesmo que ele seja empreendedor, mesmo que ele seja o dono do seu próprio negócio, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de motivação, tá? O que leva uma pessoa a buscar um curso desse? O exemplo. Geralmente o marceneiro é o filho do marceneiro que foi filho do outro marceneiro. Ah, nós temos essa tendência de seguir os passos da nossa família, certo? Então o que aconteceu? O pai trabalhou na loja XYZ, montando móveis, fazendo isso, e ele não foi trabalhado motivacionalmente para ver aquilo como importante. E o que ele passou para o filho? Entendeu? Então tem todo um contexto aí que precisa ser analisado, e aí eu estou falando na questão psicológica, no preparo estratégico, que no meu ponto de vista é o mais importante, sabe? É traçar estratégia não só para recrutar, não só para capacitar, mas para resolver esse problema, que é reter pessoas. Deixa eu te falar o seguinte, reter pessoas. Eu estou aqui no papel do advogado do diabo para te provocar aqui, né? Para te provocar, para a gente ter quase conversas cruzadas aqui, um debate, né? Então é o seguinte, presidente da Enflo, CDL São José, Associação Empresarial da Grande Florianópolis, Tito Schmitz. Seu Tito disse para mim o seguinte, ele tem uma empresa de blocos de concreto. E ele disse o seguinte, bom, eu tenho 2 funcionários que são da Bahia, e aí o seguinte, aí eles trabalham 6 meses, e depois eles chegam para mim e dizem o seguinte, ó, seu Tito, eu agora tô pedindo demissão, tá, tô caindo fora, vou ficar lá com meus familiares, tá chegando o verão, agora vou ficar curtindo a Bahia, Salvador e tal, e aí eu vou ficar 6 meses no seguro-desemprego, que é mais ou menos o salário que ele ganha ali, R$700, R$600 e tal. É calculado em cima da base. E depois ele volta. Esse aqui que o Tito me disse, ele disse o seguinte, eu vou ser obrigado a contratá-los de volta, porque eu não tenho ninguém para contratar. E eles sabem fazer o trabalho deles. Quer dizer, hoje tem um esquema também que parece que a turma não está muito afim, né? O cara fica num seguro-desemprego e tal, tá ganhando mais ou menos a mesma coisa sem trabalhar, ficando em casa. Daqui a pouco você responde depois do intervalo. Até já.